E o Fábio Carille, que resolveu dar um migué e agradar o chefe daquele jeito, por baixo dos panos ali, só para fingir que tá entendendo a mensagem do patrão, e resolveu colocar mais meninos da base no jogo de amanhã contra a Chapecoense. Vamos ver, e eu vou tentar explicar nesse pré-jogo um pouco do que passa pela cabeça do Carille e quais são as ideias que ele pode colocar em campo e quais as que ele está colocando debaixo do pano. Fala pessoal, tudo bem? De volta para mais um episódio do meu canal do Santos para falar do pré-jogo de Santos e Chapecoense que jogam amanhã às 19 horas na Vila Belmiro. Jogo que só interessa os 3 pontos para o Santos. Jogo que mais uma vez coloca à prova a teimosia do Carille quando ele escala. E jogo que uma vitória mais uma vez dá tranquilidade, dá potencial para o Santos se organizar e continuar seguindo tranquilo na Série B. Uma derrota provavelmente mata as pretensões do Fábio Carille para a continuidade dele dentro do Santos. Mas a gente vai falar aqui um pouco nesse pré-jogo e tentar entender um pouco da lógica que passa na cabeça do nosso treinador e das mudanças que ele tenta fazer para fingir que ele está colocando mais jogadores da base, quando na verdade ele só está colocando aí, mudando de posições e mantendo a cota. A cota Carille entrou em ação nesse pré-jogo. Bom, vamos lá então. Começa que ele vai alterar bastante coisa no sistema defensivo do Santos. Parece que o 0-0 contra o Mirassol não causou uma boa impressão para o Carille, então ele vai mudar. Qual que é a grande mudança? Ele saca o Joaquim do time e coloca o Jair. Eu de verdade demorei um pouco para tentar entender o que ele está querendo fazer. Porque, pensa comigo, Santos e Chapecoense na Vila Belmiro. Qual é o teste real que você vai dar para o Jair num jogo em que o Santos deve ser muito pouco atacado? Porque a Chapecoense vai vir jogando atrás, não deve agredir o Santos em muita frequência, e você põe o Jair ali que, ao final desse jogo, você não vai ter uma visão clara se ele pode sim ser um titular ou não. E mais importante que isso, ele tira o Joaquim, que pode não estar na melhor fase dele, e deixa o Gil em campo. Era uma excelente oportunidade para o Carille deixar o Gil descansar um pouco mais ou conseguir fazer um condicionamento melhor, que o Gil vem sentindo nos últimos jogos a parte física. Você vê que ele está mais devagar, você vê que ele já não consegue sobrar tanto como ele sobrava no início da Série B. Então ele poderia ter uma zaga mais jovem, uma zaga mais rápida com Jair e Joaquim, mas não. Por conta da cota, ele coloca o Jair e vai deixar o Joaquim ali para ser o cara da experiência ao lado do menino da base. Nas laterais, ele também faz mudanças. E aí você deve estar imaginando, bom, se vai entrar o Jair, ele vai manter o JP Sherman. Mas não, ele vai colocar outro lateral. E que lateral é esse? O Aderlan. O Aderlan que não joga há um tempão em campo. Você não vê o Aderlan jogando desde lá, talvez desde o Paulista, porque ele machucou a mão, ficou fora um tempão. E assim, qual a lógica, de novo, dele colocar um jogador sem ritmo de jogo em uma partida que o Santos vai precisar de força ofensiva? Força ofensiva que o JP Sherman tem. O JP não foi bem no último jogo, não no ataque, na defesa. De novo, um jogo em que o Santos vai mais atacar do que defender, ele saca o jogador mais ofensivo na direita para colocar um totalmente sem ritmo que pode inclusive sofrer na parte defensiva, o que seria um grande problema para o Santos. Pro outro lado, o Santos teria o lateral esquerdo Rainer como opção, mas o Rainer nem foi relacionado, assim como o Patrick. E aí, tem outra coisa. Patrick e Rainer jogaram pelo lado esquerdo do jogo do Santos contra o Mirassol e foram muito mal. O Patrick não consegue se movimentar feito um jogador profissional. E o Rainer não consegue raciocinar feito um jogador profissional. O último lance do jogo do Mirassol é o exemplo claro de por que o Rainer não pode mais jogar com a camisa do Santos. Tanto não pode que não vai. Mas aí você volta ao princípio da escalação do Jair e do JP Sherman. É uma partida em que o Santos precisa do resultado e precisa ir para o ataque. Entre Rodrigo Ferreira e Souza, quem você acha que o Carille escolheu? Exatamente,
O Rodrigo Ferreira. O Rodrigo Ferreira, que não é lá um jogador tão bom assim na lateral direita, ele vai improvisado na lateral esquerda. E aí eu até posso entender o raciocínio do cara, ele não querer colocar o Souza, porque ele não jogou nenhuma partida na Série B como titular, não está com ritmo e poderia sofrer com os avanços do ataque da Chapecoense. Que é exatamente o motivo que fez ele colocar o Aderlan na lateral direita. O Aderlan tem todos esses problemas também, e ele tira o jogador titular com ritmo, com técnica, com uma boa entrada no time, para colocar de novo um veterano. Então ele faz uma linha com 4 jogadores na defesa que não tem muito sentido pelas razões que ele está usando para escalar essas pessoas. Ok, pode dar certo, o Santos pode golear, amanhã pode fazer a melhor partida na Série B. Ok, o problema para mim é essa questão de que o Carille não abre mão do que ele faz. Por mais que ele esteja trocando peças, ele não abre mão dessa metodologia que ele tem na cabeça. E aí eu acho que quem perde é o Santos. Enfim, acho até que tem aí um ponto adicional, que é ele colocar um sistema defensivo com JP, Jair, Joaquim ou Gil e Souza é uma composição de defesa que ele nunca colocou em campo até hoje. E aí tem um ponto. Ele nunca colocou nem em treino isso, porque tempo para treinar ele tem, né? Levando em consideração que o Escobar é o jogador titular, e o Escobar não pode jogar porque está suspenso, ele demonstra claramente que ele não treina algo diferente, ele não tenta inovar, não tenta ver, será que com um sistema desse, tão jovem, o negócio funcionaria? Para eu poder colocar até num jogo em que o Santos precise com tudo para cima? Nem isso ele faz. Ele usa a desculpa de não expor a base nesse tipo de momento para justamente evitar de fazer grandes mudanças na estrutura tática desse time. E eu acho que aí ele erra novamente, porque essa defesa com 4, com tantos jogadores jovens, poderia ser sim uma defesa que sairia melhor para o jogo, que é um problema que o Santos tem crônico desde o início da temporada. Com a diferença que agora o Jair vai ter que fazer uma saída de bola com mais qualidade. Eu acho que ele é capaz de fazer isso, eu acho que é um grande ponto positivo da entrada dele no time. Mas ele perde em não ter jogadores ao lado dele que também possam ter uma técnica um pouco melhor do que os que vão estar em campo e poderia contribuir um pouquinho melhor. Mas enfim, carilismo à parte, o Santos vai com essa defesa modificada para o jogo contra a Chapecoense. Do meio de campo para frente não tem muita novidade. Vai com Schmidt e vai com Pituca. Os dois em má fase ou em boa fase são as melhores opções que nós temos. Poderia tentar ali uma outra composição? Poderia. Não vai tentar, vai ficar preso à ideia fixa desses dois volantes. À frente deles o Juliano, que tá morto desde 2 meses para trás. Mas quem tem como opção nesse time? O Serginho seria o cara que seria titular nesse time para poder fazer essa distribuição de jogadas? Não me parece ser o cara ideal. A boa notícia é que pelo menos ele leva o Ryan para os relacionados, o que é legal, porque ele pode sim ser lançado em algum momento, espero eu que dentro da função de meia e não como ponta, mas é um menino que vai ter a sua oportunidade também, caso o jogo se mostre aberto a esse tipo de experiências. O Serginho na frente dele, como opção primeira, e o Ryan tendo a oportunidade de entrar em um momento aí de necessidade. De qualquer maneira, é bom que tenha essas opções da base em todas as posições do time. Eu vou complementar depois no ataque também, que tem menino da base jogando. Mas, de novo, eu acho que o 4-3-3 infinito do Carille poderia de novo ter algumas novidades aí, ele poderia até sacar alguns titulares nesse jogo para experimentar um sangue novo e ver o que acontece. No ataque, o trio que não faz mal para ninguém, o Furt, Pedrinho e o Otero. O Guilherme tá fora por lesão, né, Carille? Porque você teve que colocar o Guilherme para jogar sem estar 100% porque o seu emprego dependia disso. O Guilherme jogou, o Guilherme ajudou e o Guilherme se ferrou, porque ele machucou de novo e tá fora e tem que ver por quanto tempo. No banco de reservas,
vai ter o Bigode e vai ter o Matheus Xavier, menino da base. Morelos também não foi relacionado para esse jogo e se junta a Patrick e Rainer. Vão os três assistir o jogo de casa tranquilos e provavelmente tomando uma cerveja enquanto o time lá está tentando salvar a pele de novo do Carille. Para fechar, eu queria um pouco tentar entender qual que é a lógica e o que esse conjunto de decisões do Carille traz de efetivo para o time do Santos. Para mim, é mais uma sinalização dele para a torcida, dizendo que, ok, eu consigo colocar a base para jogar e olha aí o tanto de meninos que estão relacionados para o jogo. Isso, para mim, é muito pouco para um técnico que tem a semana completa e um jogo por semana, às vezes um jogo a cada 10 dias, é muito pouco. É uma pobreza de trabalho muito, muito forte. O Santos é favorito nesse jogo dentro de casa, tem um time que é melhor e precisa se impor dentro da competição. O Santos começou como o time a ser batido e agora é o time que todo mundo pode bater. Então, uma apresentação amanhã firme do Santos, mostrando novidades e mostrando que tanto o Carille quanto o elenco entenderam o que está acontecendo nos últimos tempos dentro da Série B, é fundamental para a pretensão do Santos na competição, seja ela de ser campeão ou simplesmente de subir para a Série A. Conectando com o outro vídeo que eu fiz sobre a vinda do Gabigol, sem acesso não tem nada para sonhar. Sem acesso não tem sonho. Então, o Santos precisa fazer a parte dele, vencer o jogo, vencer bem para projetar uma melhora dentro da competição e conseguir construir algo um pouco mais concreto a partir de agora, porque o que o Carille vem mostrando é uma pobreza muito grande, é questionado no seu trabalho, qualquer resultado que não seja vitória já coloca de novo uma mira na cabeça dele e provavelmente deve-se sim sair. Mas a gente espera que o Santos vá bem, que o Santos mostre repertório, que o Santos mostre alguma coisa nova, nem que seja pela individualidade dos jogadores. E que aí o campo comece a gritar tão forte que force o Carille a mudar. Essa é a minha expectativa para o jogo. Me conta qual que é a sua. Me diz aí se você ficou feliz com esse número de meninos da base relacionados, se você escalaria o time de um jeito diferente. E não se esquece de curtir o vídeo, de se inscrever no canal, porque eu vou estar de volta aqui no pós-jogo de Santos e Chapecoense. Aproveita para se inscrever, vê lá se o sininho tá colocado, deixa o seu like para entregar mais vídeos e a gente se vê no próximo episódio do meu canal do Santos. Tchau, pessoal!